Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tempo da Quaresma inspira-se nos 40 anos que o povo de Deus passou no Egito, sendo preparado por Deus, isto é, purificado, para adentrar a terra prometida. E ainda mais precisamente, nos 40 dias que nosso Senhor passou no deserto, depois do seu batismo, antes de dar início à sua vida pública, sofrendo tentações. Por isso, o tempo da Quaresma deve ser vivido por nós cristãos como um grande retiro espiritual. Daí, a mudança de hábitos que este tempo deve provocar nos cristãos. No início do cristianismo, quando os cristãos eram, na sua maioria, batizados já adultos, é que foi criada a Quaresma, porque o seu batismo se dava na vigília pascal. E até hoje, a Igreja orienta que, dentro do possível, adultos sejam batizados na vigília pascal. Tanto assim que a vigília pascal contém o rito do batismo, contém, se não houver batismo, a bênção da água batismal, ou pelo menos da água para a aspersão, recordando essa antiquíssima tradição. E era assim que os cristãos catecúmenos, isto é, que se preparavam para o batismo, viviam este tempo da Quaresma, como um retiro espiritual, para que pudessem, ao final deste retiro, receber o santo batismo. Obviamente, o nome que se dá a este tempo litúrgico se deve a estas menções
que acabei de fazer. Mas, Padre, quando, afinal de contas, termina a Quaresma? A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, portanto, hoje, e se estende até a quinta-feira santa exclusiva. O que isso significa? Que a partir da missa, assim chamada de lava-pés, da quinta-feira santa, finda a Quaresma, inicia-se o tríduo pascal. Por que exclusivo? Porque há uma celebração na quinta-feira santa que não é a celebração de lava-pés, a celebração dos santos óleos, que poderia ser celebrada pela manhã ou mesmo antes do entardecer, mas que é dado aos bispos a faculdade de escolher um horário mais apropriado no dia anterior. Aqui, por exemplo, nós celebramos os santos óleos em Bauru na quarta-feira à noite. A Quaresma termina então na quinta-feira santa, mas não o tempo de penitência. As penitências que nós nos impusermos para viver bem a Quaresma se estendem até a vigília pascal. Só vou deixar as práticas penitenciais depois da vigília pascal, porque aí sim estaremos festejando a ressurreição de Cristo nosso Senhor. O Santo Evangelho que foi proclamado nos dá algumas orientações de como este tempo deve ser vivido, com oração, jejum e esmola. Mas nós poderíamos tomar uma outra tríade, na qual estes conselhos de Nosso Senhor também se contêm. Qual tríade? Na Quaresma, rezar mais, fazer penitência e lutar, como diriam os monges, contra um demônio, ou seja, contra um pecado dominante. Rezar mais. Então, podemos adotar alguma prática oracional, de preferência relacionada à Quaresma, como por exemplo, a Via Sacra, ou então roteiros quaresmais, sejam os atuais tão bons, ou aqueles já gabaritados pela tradição da Igreja, como de Santo Afonso Maria de Glória, de Santo Tomás de Aquino. Rezar mais, dedicar um tempo maior à oração, mais do que estamos acostumados na nossa vida cotidiana. Depois, fazer penitência, de preferência alimentar, escolhendo algo que gosto muito para me abster durante todo o período quaresmal. Você pode não abster-se aos domingos? Sim, porque os domingos são considerados pela Igreja a nossa Páscoa semanal. Por conseguinte, não é um dia de penitência. Mas, se quiser estender esta penitência alimentar, inclusive para o domingo, não estará pecando por isso. Pelo contrário, estará sendo mais radical na sua penitência quaresmal. Dentro da penitência, podemos entender, então, o jejum e a abstinência de carne. Quero lembrar que hoje é dia de jejum para a Igreja, bem como a Sexta-feira Santa. O jejum mínimo que nós devemos fazer, se nenhum problema de saúde nos impedir disso, é de fazer uma refeição inteira e 2 refeições pela metade. Por exemplo, metade do que você está acostumado para o café da manhã, o almoço normalmente, e metade do que você está acostumado para o jantar. Recordando que, tanto na refeição inteira quanto nas meias refeições, nós não comemos carne, porque a quarta-feira de cinzas, como todas as sextas-feiras do ano, para aqueles que já têm mais de 14 anos de idade, é dia de abstinência de carne. Que carne? Carne de animais que têm sangue quente.
carne bovina, carne suína, carne de aves. Dos animais que não têm sangue quente, então aquela carne pode ser tomada. Então, a abstinência de carne aqui é um conceito canônico, somente de animais que têm sangue quente. Por quê? Porque esse tipo de carne nos sustenta mais. Nós não padecemos, ao comer esse tipo de carne, a fome num espaço tão curto de tempo. Então, rezar mais, fazer alguma penitência e lutar contra um pecado dominante. Daí não fica difícil. Basta que você corra a sua memória aí e veja qual pecado, infelizmente, você tem sido mais recorrente. Ou então, qual é aquele pecado mais grave que você, infelizmente, vem cometendo. E pôs-se a lutar contra ele por todo esse período quaresmal. Fazendo isso, por certo, viveremos bem este tempo de retiro espiritual, preparando-nos para celebrar a Páscoa do Senhor. Gostaria de concluir a homilia citando algumas ideias do Papa Leão XIV na sua mensagem quaresmal, no último dia 5 de fevereiro deste ano de 2026, intitulada Escutar e Jejuar, Quaresma como tempo de conversão. O Papa vai dizer que escutar é o primeiro sinal que manifesta o desejo de entrar em relação com o outro. Se eu não estou disposto a ouvir o que o outro tem a dizer, como é que posso estabelecer qualquer tipo de relacionamento comigo? E isso, obviamente, vale também para a nossa intimidade com Deus. Se não estou disposto a ouvir a Deus na oração, reservando tempo para isso, como é que posso ouvir a Deus e conformar minha vida aos seus ensinamentos? E daí o Papa vai além, recordando de forma indireta, ele não menciona, mas quem fez a leitura sabe disso, recordando aquilo que ele disse na Dilex Te, ele vai citar o livro do Êxodo, dizendo que nós, na Quaresma, precisamos aprender a escutar como Deus escuta. E o que é que Deus ouviu no livro do Êxodo? Dirigindo-se a Moisés para que libertasse o povo da escravidão, ele disse: eu vi e ouvi o clamor do meu povo. E o povo, como já disse, que sofria sob o jugo de Faraó. Então, o Papa diz que devemos ouvir como Deus ouvia, isto é, estar dispostos também a ter um olhar voltado para aquele que sofre mais que nós, para dentro de nossas possibilidades, ir ao seu encontro, também trazendo algum tipo de libertação. E, unindo a esta ideia, o Papa fala de jejuar, e ele diz que jejuar deve nos levar a manter-nos vigilantes quanto à fome e sede de justiça, para que não sigamos indiferentes a Cristo, que sofre naqueles que são mais pobres que nós, para podermos socorrê-lo neles. Então, a fome e sede de justiça. É claro, não é? Quando fazemos jejum, quando nos abstemos de algum alimento que gostamos muito. Isso significa, em outras palavras, que um pobre deveria comer melhor, porque deveríamos reverter este valor, seja para alguém que necessita de maneira direta, seja para alguma entidade, ou até mesmo a igreja, por meio dos vicentinos, ou por meio de suas pastorais sociais, que ajudam aqueles que sofrem mais que nós. Por fim, o Papa conclui sua mensagem pedindo um tipo específico de abstinência, além da alimentar, da qual não deveríamos abrir mão na Quaresma. Ele pede a abstinência de palavras que atingem e ferem o nosso coração. Se nós aprendermos nesta Quaresma a sermos mais silenciosos, com certeza sairemos dela
homens e mulheres melhores. Concluo então com um pensamento dos padres do deserto, pensamento que eles denominam apotegma. Há um apotegma dos padres do deserto que diz assim: se eu mantiver as serpentes fechadas num cesto de juco, em breve elas morrerão. Se eu abrir o cesto e deixar as serpentes sair, elas picarão outras pessoas e estas pessoas morrerão. Os padres do deserto estão falando da maledicência, da qual o Papa exorta-nos a fazer abstinência neste tempo quaresmal. Se quando me ocorre um juízo temerário, eu guardo aquilo dentro de mim, lutando para não ser dominado por aquele pensamento mau em relação ao meu irmão, num curto espaço de tempo, vou acabar me ocupando de outras coisas e aquilo cairá no esquecimento. Se, pelo contrário, eu, para desabafar, partilho com alguém aquilo que eu pensei, eu estarei envenenando o coração do meu irmão e levando-o ao pecado. E como nos disse São Paulo, o pecado leva a morte.